Me ouvem bem? Então, gostaria de dar as boas-vindas para o professor Leonardo Romero, que é advogado, professor, mestrando em resolução de conflitos, constelador familiar, presidente da Comissão de Mediação da OAB de São José dos Campos, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo. Ele foi meu professor, então, nas práticas sistêmicas, né, aplicadas ao direito, e gostaria que ele compartilhasse um pouco do conhecimento dele, então, sobre essa visão sistêmica na mediação. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui, agradecer a Sônia, que foi aluna lá da SBDCIS, onde nós nos conhecemos. E é uma honra para mim falar sobre este assunto, um assunto que eu sou apaixonado, trazer um pouco do meu conhecimento para todos vocês. E a minha proposta hoje é realmente para que nós tenhamos um bate-papo, né? Uma troca aí de conhecimentos, tanto meu quanto de vocês, porque tudo é para agregar. E, então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para abrir o microfone e falar junto comigo, tá? É tranquilo, tá? Bom, a Sônia me propôs, a instituição me propôs falar um pouco sobre mediação sistêmica. E para quem está ouvindo, né, a primeira vez esse termo, nada mais é do que colocar a mediação propriamente dita, com as suas técnicas, com a sua forma de atuar, dentro das constelações familiares, incluindo também o direito sistêmico. E aí nós falamos que, quando nós nos tornamos da área sistêmica, fica um pouco mais fácil nós entendermos isso, porque a gente começa a aplicar essas práticas em todas as áreas que a gente atua, tanto pessoal quanto profissional. E trazer isso para a mediação é literalmente um ganho, porque quando nós falamos de direito sistêmico, a primeira coisa que a gente pensa é literalmente sobre uma forma de resolução de conflitos. Tanto é que no CNJ, já, né, Conselho Nacional de Justiça, já há um estudo para que esta prática sistêmica, o direito sistêmico, seja incluída na Resolução 125 de 2010, sendo reconhecida categoricamente como uma forma de solucionar conflitos das partes. Em vários fóruns já existem a prática das partes serem atendidas através da constelação familiar e depois encaminhadas para mediação, o que tem apresentado um resultado muito significante na atuação e na obtenção de acordos, mesmo nós sabendo que conciliação, mediação, arbitragem, né, que já é algo mais específico, as práticas colaborativas, justiça restaurativa, não necessariamente é para fazer acordo, né, porque às vezes as partes não chegam a um acordo, mas saem dali restabelecendo o diálogo, praticando a escuta ativa, ouvindo algo que talvez ainda não tivesse ouvido, e saem para suas residências, para os seus locais de trabalho, para a sua vida cotidiana, com aquilo internalizado. E talvez, mais para frente, consigam aí se resolverem. Mas, especificamente, quando a gente fala de mediação sistêmica, nós temos que entender o que é a constelação. E a constelação nada mais se nós formos falar especificamente o que nós ficaríamos aqui uma semana inteira para tentar explicar a constelação familiar. Mas de uma forma bem simples, quando me perguntam, eu falo que é uma técnica que nos possibilita trazer o inconsciente para o consciente. Isso significa o quê? Que há uma probabilidade, há uma possibilidade de que as partes consigam visualizar aquele conflito que elas estão passando de uma forma mais contundente, porque ela começa a observar que algo dentro daquele conflito vai além daquilo que ela sente, daquilo que ela fala, é algo que pode estar envolvido no seu sistema familiar, é algo que ela traz consigo sem nem saber. Então, eu chego para tratar um divórcio,
acreditando que o divórcio é simplesmente porque o casamento não deu certo, as expectativas não foram atendidas, e eu abro um processo judicial para que isso seja, então, resolvido na justiça. E quando nós olhamos pela visão sistêmica, talvez uma das possibilidades é que esse divórcio não tenha, que esse casamento não tenha dado certo e se encaminhou ao divórcio, porque a esposa ou o marido tem algo mal resolvido com o seu núcleo familiar, e aí eu venho para esse casamento na expectativa de que a minha esposa ou o meu marido supram essa necessidade, aquilo que me falta, aquilo que eu buscava dos meus pais, eu esperava que a minha esposa ou meu marido, então, fizesse. E nós sabemos que isso é muito complicado, porque, desculpa, quando nós falamos de expectativas, não tem como o outro saber aquilo que se espera se nós não falarmos, né? Nenhum de nós aqui lemos mentes. Então, não tem como eu saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou suprindo uma necessidade. Ademais, precisamos falar que existe o nosso sistema familiar próprio. Então, eu, Leonardo, tenho o meu sistema familiar. A Sônia, por exemplo, tem o sistema familiar dela. E nós nos casamos. E aí nós estamos construindo o nosso outro sistema familiar. O sistema familiar nosso ali, interno. Mas o meu particular e o dela não se desfaz, porque nós continuamos trazendo tudo aquilo que nos foi dado juntamente com a vida. Então, a partir do momento que nós nascemos, a gente vem trazendo aí tudo do nosso núcleo familiar, independente se nós conhecemos, se nós não os conhecemos, se eu sei quem são os meus avós, se eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, não importa. Tudo que veio até chegar à nossa geração, nós carregamos. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então é muito amor, muita paz, muita vitória, muita conquista, mas também várias derrotas, frustrações, assassinatos, coisas mais drásticas que nós trazemos no nosso sistema familiar. Então imaginemos agora toda essa situação sendo vista num conflito que eu acreditava que era simplesmente judicial. E é aí que entra o direito sistêmico. E passamos, então, para a mediação sistêmica. Como eu falei, cada um de nós temos os nossos sistemas familiares. Então, imaginem vocês que eu, Leonardo, sou mediador, e as partes entram numa sessão de mediação, e eu preciso respeitar o histórico, eu preciso respeitar este contexto. Então, eu tenho que olhar para estas partes e saber que existe um sistema familiar de cada um ali. E eu passo a respeitar isso. Então, eu não olho para as partes só como partes que estão litigando, por exemplo, que tem um processo judicial, ou até mesmo que nos contratou de uma forma extrajudicial, mas que busca a solução de um conflito através de um terceiro, seja o juiz ou seja um terceiro desinteressado, como os mediadores. Quando eu passo a respeitar essa história e eu começo a olhar para as partes, sabendo que tem um sistema familiar, que às vezes a parte está ali por uma questão que nem ela sabe direito o que é, eu posso perceber que atrás daquele conflito existe um pano de fundo, que nós não sabemos o que tem atrás. Então, eu, Leonardo, continuo carregando o meu sistema familiar, respeitando o sistema familiar de cada um que está naquela sala, numa sessão de mediação, não nos esquecendo de incluir as partes com os seus sistemas, mas os advogados também que se fizerem presente ali, porque cada um também vem trazendo o seu sistema familiar. Então, quando eu começo a perceber que tudo faz parte das pessoas que estão ali dentro, então, traduzindo para uma fala sistêmica, que todos ali estão a serviço e que todos pertencem, uma probabilidade de que essa sessão de mediação flua é muito maior. Entendam, flua não é fazer acordo. Eu não estou dizendo que quem trabalha com direito sistêmico,
quem é mediador sistêmico, quem trabalha com a visão sistêmica, consegue milagres. Ah, eu sou agora sistêmico e eu só faço acordo. Não, você pode, como não, porque quem decide são as partes. Então, o grande ponto de tudo isso, gente, não adianta a forma que eu trabalhe. Ah, não importa se eu sou um advogado que tem uma visão sistêmica ou uma visão cartesiana. Não importa se eu sou um mediador que tem visão sistêmica ou uma visão cartesiana. Não importa. O que nós precisamos entender quando nós falamos de mediação, nós estamos falando especificamente de conflito. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de buscar a conceituação real de conflito. Se nós formos procurar isso no dicionário, o conflito é traduzido como um confronto entre duas ou mais pessoas. Então, nós já temos uma conceituação de confronto, que conflito, é embate, é briga, é disputa, mas não necessariamente, porque quando a gente começa a ter essa visão sistêmica, essa visão de que algo tem por trás deste conflito, nós aprendemos que em nenhum lugar está escrito que conflito é algo ruim. O conflito vem para nos ensinar algo. Então, toda vez que eu vou fazer uma aula, que eu vou dar uma aula, que eu vou fazer uma palestra, eu sempre aproveito o público que está ali e faço uma brincadeira. Que eu falo assim, gente, já que nós vamos falar sobre conflito, eu vou aproveitar para dividir um conflito meu, pessoal, com vocês. E aí a plateia já fica na expectativa de falar, o que será que ele vai falar? Porque esse cara aí tá sofrendo alguma coisa, coitado, porque ele vai aproveitar até o público que ele nem conhece para dividir. E aí eu falo, então, semana que vem eu vou sair de férias e eu não sei se eu vou para o campo ou se eu vou para a praia. E aí todo mundo tem a mesma reação de E eu falo, isto não pode acontecer. Porque o que mais acontece quando nós vamos para uma sessão de mediação, a gente começa a perceber que o conflito tomou uma proporção tão maior do que ele porque o conflito foi menosprezado. É como se eu falasse assim, não, o meu conflito é mais importante, o meu conflito é maior, o meu conflito é mais pesado do que o seu. Mas aí eu falo, nós não fazemos parte do sistema do outro. Nós não estamos no dia a dia daquela pessoa para nós dizermos se aquele conflito é ou não pesado. Cada um sabe de si. Então, nós temos que olhar isso com amor, entender que aquilo que a pessoa está passando, ela não passa porque ela quer. Talvez ela necessite daquilo para ela olhar tantas outras questões que são envolvidas naquele conflito. Talvez é aquele conflito, mais uma vez no exemplo do divórcio, que vai mostrar para ela que ela precisa olhar para o pai e incluir tudo como foi. Talvez ela vá olhar esse conflito do divórcio e olhar para a mãe, ou ele, né, olhar para a mãe, e incluir e dizer, tá tudo certo, foi como foi, só que agora eu sou adulto e eu posso escolher fazer diferente. Eu não preciso mais ficar preso nessa lealdade invisível, como nós chamamos, e ter que repetir padrões e seguir crenças e por aí vai. Então, nós precisamos, num primeiro momento, partir dessa premissa de que o conflito. Acho que o Leonardo deu uma travadinha aí, Leonardo, no teu som, na tua imagem, mas aproveitando a deixa, né, dizer o quanto é importante a gente, pelo menos, ter a compreensão desse sistema, né, e de quanto tudo isso é importante ter-se a compreensão para poder compreender o outro também, né, e se compreender. Então, isso passa pelo autoconhecimento, e quando a gente vai trabalhar no papel do mediador,
isso que o Leonardo traz de minimização do conflito daqui a pouco, né? Ou de naturalização do conflito, ou entender que o que o outro está passando não é tão desafiador, e o quanto isso pode influenciar. E por isso que a gente diz que o conflito é das pessoas que estão em conflito. Então, na verdade, a gente não pode tomar para si. Por isso que na mediação, quando a gente usa a mediação numa relação continuada, as ferramentas da mediação proporcionam que a pessoa compreenda a necessidade do outro, mas respeite isso, porque o conflito é das pessoas. Então, por isso, nós não damos sugestão para a resolução do conflito daquelas pessoas, porque só elas sabem o que elas estão passando. Então, nós usamos as ferramentas para proporcionar que as pessoas cheguem a uma satisfação, né, Leonardo? Não quer dizer que seja ao acordo, mas que as pessoas consigam dialogar, se compreender e chegar a uma satisfação melhor possível dentro da possibilidade delas. E aí o mediador não vai entrar no mérito se o conflito é grande, se o conflito é pequeno, se é só ir para o campo ou para a praia, mas é uma necessidade daquelas pessoas, né? Usando o teu exemplo aqui. Eu aproveitei a deixa aí, Leonardo, da tua queda de energia para já meter o bedelho aqui na tua fala, mas achei bem importante, assim, esse momento. Então, só fazendo essa reflexão, né, a respeito da importância de se enxergar todo esse contexto para poder contribuir de alguma forma. Com certeza, é exatamente isso. Peço desculpas que deu uma falha aqui da energia, mas já voltou, graças a Deus. É exatamente isso. Nós, como mediadores, nós não vamos, usar a sua expressão, meter o bedelho, né? Nós vamos conduzir o diálogo. E o que eu falo, eu gosto de trazer o exemplo, né, de quando eu falo, eu vou para o campo, eu vou para a praia, e as pessoas falam, eu falo, gente, mas não deixa de ser um conflito, porque eu preciso saber que hotel que eu vou reservar, que tipo de roupa que eu vou levar, se eu vou viajar para fora do país, que tipo de moeda eu tenho que trocar e tudo mais. Então, não deixa de ser um conflito, mas o que precisa é que nós, seres humanos, nós aprendamos a desmistificar que conflito é confronto, que conflito é algo ruim ou pesado, não necessariamente. E eu digo isso porque nós pensamos, como a própria conceituação fala, que existe mais de uma pessoa envolvido. E eu sempre brinco que, se conflito realmente fosse entre duas pessoas ou mais, os consultórios de psicologia hoje não estariam vazios. Mas o maior conflito que as pessoas carregam é o conflito consigo mesmo. Então, porque a gente passa a questionar, a argumentar, a procurar resposta para algo que a gente não conhece, ou algo que nós questionamos do nosso próprio núcleo familiar, por exemplo. Por que que eu tive que passar por isso? Por que que eu passo isso? Por que que meu pai não agredia a minha mãe? Ou por que que a minha mãe não se separou, se esse casamento não era tão bom? E nós passamos a questionar coisas que não fazem parte daquilo que sou eu, daquilo que é meu. Então, eu vim de um pai e de uma mãe, e eu tenho que ser grato simplesmente pela vida que eles me deram. A partir disso, tudo o que aconteceu é problema deles, não é problema meu. E aí vocês vão falar, mas é fácil falar, porque eu fui criado numa casa que eu passei fome, ou que eu fui espancado, ou porque eu me senti excluído, ou porque isso, porque aquilo. Ok, ninguém está falando que é fácil, mas eu digo que quando nós tomamos consciência de que aquilo que não nos cabe resolver, porque criança e adolescente não resolve pelos pais. Eles não têm essa capacidade de resolver. Isso não é deles. Mas, na maioria das vezes, nós crescemos fora do nosso lugar de filho, fora do nosso lugar de neto, fora do nosso lugar porque nós queremos resolver e salvar aquele familiar. Aquela pessoa que é importante para mim, por exemplo.
Então, eu me coloco no meio de uma relação. E aí, trazendo um exemplo bastante conhecido da população, não só do meio jurídico, pensemos em alienação parental. Então, você imagina aquele filho que está no meio de um relacionamento, no meio de uma relação, e que o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e o filho se coloca num lugar que não é dele, ele sai do lugar de filho. Então, ele passa a ter um relacionamento com o pai e um relacionamento com a mãe. Então, é como se o inconsciente dele dissesse: mãe, eu aguento por você, porque meu pai fala mal, mas eu não vou deixar que isso chegue até você. Pai, eu aguento por você, porque minha mãe fala mal, mas eu vou segurar a barra aqui. E eu cresço com isso. E aí, quando nós vamos para a vida adulta, a grande probabilidade é que nós tenhamos relacionamentos amorosos, principalmente, não saudáveis, porque eu não consigo me relacionar de forma categórica, porque o meu inconsciente ainda está muito ligado com a minha mãe ou com o meu pai. E aí são as comuns falas que nós fazemos de é o filhinho da mamãe ou é o filhinho do papai, porque ainda está conectado com aquela história do passado. Então, notem que quando a gente faz um estudo do direito sistêmico, da visão sistêmica, nós vamos além daquilo que nos é apresentado no jurídico. Porque quando um cliente chega para a gente nos nossos escritórios, falando, olha, a minha ex-mulher pratica alienação parental. Aí você vai perguntar, mas por quê? O que acontece? Ah, o meu filho, quando vem para a convivência, ele vem muito agressivo, ele vem trazendo falas lá da casa, do núcleo familiar materno, ele me rejeita, ele me ignora, ou ela não permite que eu tenha acesso a esse filho, então é uma alienação parental. O que nós vamos fazer? Olhar a legislação, entrar com um pedido na justiça para que ou haja aumento do regime de convivência, ou haja estipulação de multa por dia que essa mãe proibiu o pai de ter acesso, ou até, em último caso, a inversão da guarda. Ok, beleza. Pela justiça, tudo resolvido. Só que isto resolve categoricamente o conflito? Não. Na maioria das vezes, não. Porque o que se passou por detrás daquele pano de fundo que eu falei no começo, ficou. Então, quando a gente vem para a mediação, nós temos a oportunidade de entender o real contexto. Por que a senhora não permite que o filho vá até o pai? O que acontece ou o que aconteceu que a senhora não tem confiança que esse filho fique com o pai? E é a oportunidade dela falar o que realmente acontece ou aconteceu. E dentro dessa fala, nós vamos fazer a leitura, através da escutativa, do que está sendo dito nas entrelinhas. Porque, na realidade, na maioria das vezes, não é dito aquilo que eu quero falar. Então, um dos pontos da escutativa que a gente trabalha muito na mediação é ouvir aquilo que não foi dito e fazer que aquilo que foi dito seja transformado para aquilo que não foi falado. E aí eu consigo adentrar numa esfera mais particular, individual, e eu consigo fazer com que o diálogo seja conduzido de uma forma mais efetiva. Mais uma vez, não dando sugestões ou me metendo nessa história, mas fazendo com que as partes possam sentir que aquele momento é um momento de confiança. Que eu, como mediador, sou um mediador de confiança, um profissional de confiança, que ali eles estão num ambiente seguro. Então, vocês podem falar, nós estamos protegidos pelos princípios que regem a mediação e pelo meu profissionalismo. Então, imaginem a gente juntar tudo isso que já existe da mediação com a área do direito sistêmico, onde nós vamos traduzir aquilo que está sendo falado ou não, porque na maioria das vezes a gente começa a perceber que a boca fala uma coisa e o corpo totalmente outra, não é? A gente começa a analisar de forma sistêmica o que essa parte está tentando dizer.
Porque, às vezes, o que que acontece, gente? As partes chegam lá e elas abrem o coração. Ah, eu não deixo ele ver o filho porque eu sinto que ele não é um bom pai, porque ele ignora o filho, ou porque ele teve um outro filho e agora eu sinto que o meu filho está sendo excluído, ou porque agora tem um novo relacionamento e essa nova pessoa quer se meter na criação. Então a gente sabe que tem esses conflitos que acontecem. Mas quando a gente olha na visão sistêmica, talvez a gente possa entender que ela está querendo dizer o quê? Eu não deixo meu filho ir com o pai, porque eu sinto que o meu filho é excluído pelo pai, assim como eu também fui pelo meu. Uma possibilidade aqui, né? Eu não deixo meu filho ir com o pai, porque eu nunca presenciei nada, mas eu carrego algo tão pesado no meu inconsciente, porque meu pai já tentou abusar de mim. E eu morro de medo que meu filho ou minha filha também passe pela mesma situação. Então, eu estou criando um campo de proteção. Então, gente, notem que isso são exemplos que eu trago para ficar um pouco mais nítido, mas são N possibilidades, né? N questões que envolvem o ser humano e os conflitos. Mas o que eu quero dizer é que o importante do profissional que está ali à frente da mediação, e não necessariamente um mediador propriamente dito, certificado, mas os próprios advogados, porque o nosso próprio código de ética fala isso, que é assim que possível, a todo momento, que nós pratiquemos, né, a mediação. Então, quando nós estamos ali à frente, ouvindo os nossos clientes, que nós aprendamos a ouvir literalmente praticando a escutativa. O que eu falo muito nas palestras, nas aulas, é que deixa um pouco de lado o advogado, porque nós temos o ímpeto do cliente falar e a gente já responder, o cliente falar e a gente já responder. Então, doutor, eu vim aqui porque eu não consigo ver o meu filho. Mas por que você não consegue? Não, isso daí pode ser uma alienação parental. Vamos ver aqui. Então, eu já começo a querer trazer soluções no meio da fala do meu cliente. E o que acontece? Quando eu faço a escuta ativa, eu escuto totalmente a história na visão dele, porque nós não podemos esquecer, eu brinco com isso, talvez a Isabel concorde comigo, que existe a verdade do nosso cliente, a verdade da outra parte e a verdade. Porque cada um vai puxar para si. E não é por maldade, é pelo jeito que vê, é a experiência que traz, é o que sente. Então, por isso que eu falo mais uma vez, deixa um pouquinho de lado o advogado para que você entenda o contexto. Ouça tudo o que precisa ser dito e depois você faz a sua análise jurídica. E aí a gente começa a conseguir trabalhar de uma forma mais leve para nós também profissionais. Porque eu entendo qual é o real motivo do conflito. Não que eu vá levar isso para o Poder Judiciário. Então, vamos voltar naquele exemplo da mãe que não permite que o filho vá para o pai, porque ela também se sentiu excluída quando ela era criança. Ela não sentia que ela era vista pelo pai, por exemplo. Então, ela protege o filho dela, inconscientemente. Eu não vou colocar isso numa petição e falando, olha, excelência, a mãe não deixa o pai ver o filho, que ela tem uma questão pessoal com o pai dela. Não interessa isso para o juiz. Mas, para mim, como profissional, como advogado, como mediador, eu sei como que eu vou conduzir a história quando eu estiver na presença dessa parte. Eu sei qual é a dor dela. Eu sei onde toca, qual é a ferida. Então, eu vou tratar de uma forma mais humanizada aquilo. E na petição, eu vou tratar o direito, porque o que nós buscamos no Poder Judiciário é o direito. E ok, tá tudo certo. Se nós precisarmos entrar com recursos, agravo, apelação, irmos até o STF, nós vamos. Mas quando eu estou aqui com a pessoa, eu estou sendo uma outra pessoa e nós estamos nos conectando pelo humanismo. E aí eu consigo lidar com aquela dor da pessoa de uma forma mais branda, para que eu consiga, numa possibilidade, porque não há regra, e nós não temos, né, como mediadores, essa obrigação de buscar uma solução, mas que talvez as próprias partes consigam se resolver
de uma forma mais tranquila. E talvez por partes, porque às vezes a gente quer resolver todo o conflito de uma vez só. E as partes não estão preparadas para isso. Então nós vamos, como nós falamos, em doses homeopáticas. Ah, hoje nós vamos resolver isso, amanhã é outro dia, a gente trata de outro tema. Vamos deixar esse tempo correr aqui para ver como que fica a situação deste conflito primeiro que você trouxe. Então a gente vai evoluindo. Para vocês terem uma ideia, um exemplo prático meu do escritório, eu fiz um divórcio onde incluía todas as áreas, né? Divórcio, partilha, guarda, regime de convivência e tudo mais. E as partes não podiam se encontrar, o ex-casal não podia se encontrar, porque havia muita rixa ainda. Ok, eu fiz encontros individuais, sessões individuais, durante 6 meses. Mas eu sentia que eles precisavam disso antes de entrar com um processo judicial. Porque não ia resolver no processo judicial, eles iam... O processo talvez fomentasse mais o conflito. E nós fizemos sessões individuais durante 6 meses, e aí fomos aparando as arestas, fomos tratando dos conflitos que eram um pouco mais leve para eles falarem, e aí nós fechamos, sim, depois de 6 meses, num termo de acordo, onde nós pedimos apenas a homologação daquele acordo no Poder Judiciário. Mas ficou muito aparente o quê? Que a necessidade deles era de ser ouvido. E na maioria das vezes, nós sabemos que no Poder Judiciário isso não acontece. Porque quem dá voz aos nossos clientes somos nós, através de petições, de documentos. Quando muito existe uma audiência de conciliação ou de instrução, mas hoje a gente sabe que é mais complicado. Tem juízes que já julgam antecipadamente a lide. Então, essas partes não são ouvidas. Então, se nós não fizermos aproveitarmos essa oportunidade para que eles mesmos falem, a gente também perde esse momento tão crucial. Então, para finalizar aqui, e se tiver perguntas aí para a gente responder e tudo mais, o grande ponto da mediação sistêmica é incluir já a atuação dentro das práticas da mediação, das técnicas que precisam ser realizadas, desde a abertura até o encerramento, que nós sabemos que existem, né, procedimentos ali a ser cumprido, e a gente inclui a visão sistêmica. Então, é o que vai além daquilo que está sendo dito. É olhar e respeitar o sistema familiar destas partes, sabendo que os pais, os avós, os bisavós, até a primeira geração, também possuem seus contextos. E eu, Leonardo, enquanto eu não passo a vida à frente, ou se eu também não quiser fazer isso, também ok, mas enquanto eu não faço algo bom, né, com a minha vida, eu sou a geração que estou carregando tudo isso que a minha ancestralidade trouxe. Então, em alguns momentos, ela vai despertar numa possibilidade através daquele conflito que você está sendo contratado para resolver, com essa expectativa dos clientes que nós consigamos resolver por eles, mas nós sabemos que a decisão e a resolução está com eles. Nós só precisamos nos posicionar, nos mantermos nos nossos lugares de profissionais, seja como advogado, seja como mediador ou qualquer outra profissão que tenhamos, para que nós consigamos conduzir de forma leve para que as partes, então, consigam ou não resolver este conflito, mas que seja, pelo menos, de uma forma mais branda e no momento certo de cada um, não no momento que nós achamos que é o certo, não é? Bom, não sei se tem perguntas aí, comentários para a gente debater, vocês que me falam. Então, Leonardo, assim, nós temos um grupo de estudos aqui no Centro de Mediação, que é sobre mediação e um sobre justiça restaurativa, né? E na segunda-feira nós discutíamos algumas ferramentas da mediação e parece que tu estavas lá conosco nesse grupo. Porque tudo que tu trouxe hoje, assim, tem muito a ver
com o nosso aprofundamento de estudo, no sentido de que quando a gente está praticando a mediação online, agora nesse momento, né, com a prática vão surgindo algumas necessidades e que a gente precisa se aprimorar para contribuir com as pessoas que nos procuram, para buscar a solução, eles buscarem a solução para o seu conflito. E o quanto tu me tranquiliza, que eu vou trazer, era uma necessidade minha, enquanto facilitadora de procedimentos restaurativos, enquanto mediadora extrajudicial hoje, e judicial que já fui, no início da caminhada com mediação, e admiradora da constelação familiar. Por quê? Eu não tenho formação em constelação familiar, eu tenho conhecimento, mas ultimamente é muito comum, quando se vai falar em justiça restaurativa, algumas pessoas alinharem e perguntarem qual é, o que tem a ver a justiça restaurativa com a constelação familiar. E eu trazia isso, a importância da gente enxergar, ter uma visão sistêmica daqueles relacionamentos, mas não necessariamente a gente vai realizar, né, um procedimento ou todos os passos da realização de uma constelação familiar, que é outra coisa. Eu consigo separar muito bem o que é constelação familiar, o que é justiça restaurativa e o que é mediação. Sim. E tu traz hoje, e eu acredito que a tua prática é muito importante para isso, né? Porque tu traz a tua experiência como advogado, como professor, como instrutor, e como mediador também, e aí isso vai clareando, sabe, os conceitos, e o quanto é importante a gente ter bem claro isso para não fazer uma miscelânea, né? Porque daqui a pouco tu quer fazer tanta coisa, tu oferece tanta coisa, e acaba misturando um no outro, e às vezes pode até atrapalhar a pessoa. Com certeza, com certeza. Então, essa leveza e calma de não querer resolver tudo no mesmo momento, né? Olha essa situação de divórcio que tu nos trouxe aqui, 6 meses, não é muito tempo. Se tu for olhar para o processo judicial, é muito rápido. Sim. Então, uma mediação não são em 2 horas que tu vai contribuir para a solução daquela situação, né? Precisa ter um tempo de assimilação do que foi dito ali, de construção, de enxergar o futuro com possibilidades de convivência, principalmente quando tem filhos dessa relação. Então, assim, eu digo que foi muito esclarecedora a tua fala, assim, acalma o coração, né? Para quem está na prática e quem está aí trazendo, conhecendo ainda, né? Eu acho que a justiça restaurativa ainda é um conceito em desenvolvimento. A gente tem aqui hoje a Maria Cristina, que é minha parceira também, de nome e de trabalho e informações em justiça restaurativa. Não sei se ela pensa como eu, mas às vezes as pessoas misturam muitas coisas e a gente começa a ficar meio angustiado, assim. Então, a tua fala foi muito esclarecedora, né? E algumas pessoas que quiserem abrir o microfone, a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo, né? Por isso é uma roda virtual de conhecimento. Sim. E estamos aqui para isso. Ô, Isabel, você sabe que... vamos lá, desculpa, pode falar. Eu gostaria de falar a respeito de tudo que tu apresentaste, Leonardo. O quanto fica nítida na tua fala a importância da gente ter uma abrangência em diversas áreas do conhecimento, né? Tu falaste aí psicologia, falou ciências, tu falou direito, né? Então, no momento que eu levo isso para a sessão de mediação, tentar compreender o comportamento das pessoas, eu estou utilizando essas diversas áreas do conhecimento. E enquanto tu falava, eu fiquei lembrando que agora, bem recentemente, eu e a colega Sônia realizamos uma mediação, né, Sônia? E foi muito do que tu falaste até agora, né? Envolvendo todos esses aspectos, né? Foram trazidos durante a fala das pessoas, dos mediandos, né? Foi trazido muito disso que tu acabaste de abordar durante a tua fala aí. Então, só tenho a agradecer e parabéns, foi excelente, né, ter ouvido, assim, porque
consolida e solidifica aquilo que a gente tem aprendido até agora no processo de mediação. Eu que agradeço, Emerson, que na verdade é exatamente isso. O que a gente precisa internalizar, e já vou pegar a sua fala e incluir a da Isabel, quando nós temos muitas opções de atendimento, de prática, o que eu mais ouço dos alunos é assim, professor, mas agora eu não sei mais como eu atendo o meu cliente, porque eu atendo de forma sistêmica, eu atendo colocando as práticas da mediação, eu sou advogado, o que eu sou? Então eu falo, calma, primeira coisa, busquem conhecimento daquilo que faz sentido para vocês seguirem na linha de trabalho. Porque senão, às vezes, é que nem quando nós fazemos várias pós-graduações. Então, eu faço pós-graduação em Direito Penal, em Direito Tributário, em Direito Civil, em Direito Trabalhista, e aí chega um ponto que eu não sei mais por onde eu vou. Não que seja um problema, né? Cada um escolhe a forma que vai conduzir a sua carreira. Mas o grande ponto que a Isabel trouxe, e é muito importante, é que nós tenhamos conhecimento de como fazer distinção. Então, o que é cada ferramenta, para que eu consiga identificar qual o meu cliente precisa naquele momento. Talvez ele vá chegar nos nossos escritórios e até mesmo numa sessão de mediação, e ele não está pronto ou disponível para que nós usemos ferramentas além daquela que ele veio buscar. Por exemplo, ele foi buscar uma consulta jurídica, ponto. Ele foi buscar uma mediação, ponto. Se você sentir no decorrer do atendimento que você pode ir um pouco além, aí tudo bem. Mas já não queira colocar tudo ao mesmo tempo na mesa, né? Colocar as cartas na mesa, como nós falamos, porque você pode assustar o seu cliente e fazer com que, ao invés de ele se sentir confiante, ele se sinta retraído. Porque é tanta informação que você vai trazer que talvez ele acesse traumas, questões, questionamentos que não era aquilo que ele estava buscando. Ele queria apenas falar e ser ouvido. Ponto. Então, isso é muito importante. E falando especificamente da constelação, nós precisamos entender que a constelação é considerada, sim, uma terapia, mas é uma terapia rápida, não é uma psicoterapia, porque psicoterapia quem faz é um profissional da área da psicologia. Então, nós precisamos também nos manter em nossos lugares quando não somos psicólogos, porque se eu começo a fazer o trabalho de outro profissional, eu estou excluindo aquela profissão, então eu mesmo, como constelador, eu já estou praticando e violando uma das leis sistêmicas, que é o pertencimento, que é a hierarquia. Então, é muito importante que nós saibamos quais técnicas nós vamos utilizar, qual momento nós vamos utilizar, se vamos utilizar, mas conhecer profundamente o conceito, porque aí eu sei se eu vou usar ou não. Não adianta também eu me formar em várias coisas para dizer que eu tenho o título, e aí eu começo a misturar. Eu começo a atender o cliente como jurídico, daqui a pouco eu já estou colocando uma fala sistêmica, já trago a outra parte para fazer uma sessão de mediação, já uso algo da justiça restaurativa, e eu mesmo, profissional, me perdi, que agora já não sei mais como que eu conduzo. Isso acontece muito, gente. Então, calma. Até a Sônia está acostumada comigo que na aula eu falo, calma, respira. Se conecte consigo, veja qual é o seu papel naquele momento e aí você segue para o trabalho. Não coloque tudo ao mesmo tempo, que quem vai sair perdido é você. Isso se ainda não colocar uma conciliação no meio e sair dando sugestão aí para os... Com certeza. Olha, isso já aconteceu comigo, quem sabe vocês fazem assim, né? Sim, é muito comum isso também. Mas comum não, o ser humano, né? Ele é direcionado para dar a solução para o outro. Às vezes não encontra para si mesmo, mas para dar ao outro. Sim, sim. É mais simples. Eu não vejo nenhuma mãozinha levantada aqui, mas a Cris trouxe algumas contribuições aqui, né?
Maria Cristina Martins, a minha tocaia aí, de nome e sobrenome, e estamos caminhando juntas aí, que sim, são muito importantes, né? Entender as ferramentas possíveis para uma mediação com mais êxito, de forma integrada, né? De forma eficaz, trazer os conhecimentos de forma eficaz, entendendo em que momento uso ou não determinada ferramenta. Sim. É bem por aí, né? É importante, sim, que a gente precisa se capacitar, mas até onde eu vou, né? Por exemplo, eu acho muito interessante, muito importante a constelação familiar, mas eu não consegui ainda buscar uma capacitação nisso, porque eu estou focada em outras áreas. Então, se eu entendo que isso vai ser importante para alguém, eu indico um profissional para realizar, mas não vou com o nada que eu sei me arriscar a entrar nessa área, né? E percebo que algumas pessoas têm dificuldade. E eu, quando eu estou facilitando um procedimento de justiça restaurativa, eu consigo usar ali aquelas ferramentas, e quando estou fazendo uma mediação, eu consigo usar as ferramentas enquanto mediadora. E talvez, Leonardo, isso que tu traz é tão importante, né? Porque aqui no curso de Direito, por exemplo, qual é o nosso desafio no centro de mediação quando nós estamos atuando como mediadores? Os acadêmicos do direito ou os egressos, né, do curso de Direito. O desafio de não dar assessoria jurídica durante a mediação, né, a dizer, bom, aqui a gente precisa parar, e eles vão rir aqui comigo, porque a gente vai e volta, e está sempre nessa... Nós já não damos, e nunca demos, mas chega naquele ponto, fica aquela angústia. Porque, às vezes, a gente sinta aí uma vulnerabilidade de não poder ir adiante, porque não é que a gente não tenha o conhecimento, mas naquele momento ele não está ali, eu não estou ali como mediador para dar assessoria jurídica e sim contribuir com a mediação. Então, eu preciso suspender, encaminhar ou proporcionar para que eles tenham esse esclarecimento jurídico, né? Não sei se tu enfrenta esse desafio aí também, eu já enfrentou, mas é uma necessidade que a gente tem, né? Sim, muito. E é o que eu falo, né? O mais difícil para que você não dê uma assessoria jurídica é você aprender a não falar e só ouvir. Então, quando você está como mediador ali, você tem que só ouvir. Então, talvez nós consigamos aprender a não dar essa assessoria quando eu estou ali. Coloca a mão na boca se for necessário. Fica aqui assim, ó. Para ouvir e pensando, estou ouvindo. Porque se eu quero falar, é muito fácil eu sair dessa esfera do ouvinte para me tornar o consultor. E aí eu fico toda hora falando, não, mas isso daí é guarda unilateral. Não, na guarda compartilhada paga a pensão. Não, entendeu? E aí, assim, em algumas falas, eu não sei como que é para vocês, mas principalmente no judiciário, é assim, não dá para fazer esse tipo de acordo porque o juiz daqui não aceita assim. Ele não julga desse jeito, ele não sentencia desse jeito. E eu falo, meu Deus, mas as partes não foram ali para saber como que o juiz julga. se eles quiserem saber, eles não fazem acordo e deixam para sentença. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Para que nós deixemos de ser advogados naquele momento, para que nos tornemos só mediadores. Então, é uma prática constante, não é da noite para o dia, e que excelente que já exista essa prática dentro de uma faculdade, porque os alunos já saem mais voltados e aprendendo a fazer isso. Porque é muito mais difícil, por exemplo, para mim, que só tive matéria na faculdade e aprendi a litigar, me tornar um mediador não fazendo essa consultoria, ou não fazendo o juízo de valor, que é o mais difícil. Então, é muito bom. Eu acho que nós temos evoluído muito nessa visão das práticas colaborativas aí, dos meios de solução de conflito, né? Então,
Eu vou aproveitar, Leonardo, a tua presença aqui para brilhantar a finalização do nosso semestre com essa roda virtual, com a tua presença, né? Para dar uma notícia aí para os nossos acadêmicos e egressos, né? Tanto do curso de Segurança Pública Municipal, tecnólogo, né, em Segurança Pública Municipal que nós temos aqui na FADISMA em EAD, quanto egressos da pós-graduação, quanto acadêmicos e egressos do direito, que nós teremos agora o primeiro programa de pesquisa em Justiça Restaurativa e Mediação da Faculdade de Direito de Santa Maria. E é o primeiro programa de pesquisa da Faculdade de Direito aqui de Santa Maria. Então, mais uma vez, o Sempre fará uma história, né, nesses meios colaborativos e que fazem toda a diferença, tanto na vida acadêmica e que vai refletir na vida profissional dessas pessoinhas, né, que saem daqui com outro olhar, com um olhar sistêmico, né, e fiquem atentos aí que o edital vai ser aberto durante o período de férias aí, né, para a gente poder pensar e refletir bem, mas contamos com a presença de todos conosco. Vou me inscrever. Então, tu vai ser convidado para vir estudar conosco no grupo de pesquisa, com certeza. Fico muito feliz, grata à Sônia, que fez essa nossa interlocução, né? Mais uma vez fica comprovada a importância da gente dar a oportunidade das pessoas trazerem as suas contribuições, né? Se o Sempre fosse orientado por de uma forma vertical, eu tenho muitos nomes maravilhosos, mas eu não conheço todos os nomes maravilhosos, né? E as nossas rodas virtuais, a maioria são indicados pelos nossos semprianos, e semprianos são os membros e membras do Sempre. Esses dias me perguntaram, Cris, o que são os semprianos? Eu disse, são pessoas maravilhosas que participam do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, e para trazer pessoas como tu, que eu não tinha, não sei como que a vida não tinha nos colocado ainda no caminho, e a Sônia fez essa interlocução. Então, com certeza, te convidaremos mais vezes, né? Vai ser uma honra. Nós também temos uma pós-graduação, uma especialização em Justiça Restaurativa e Mediação, no âmbito público e privado, e que provavelmente vai ter a sua segunda edição lá em 2022, primeiro semestre, e contamos aí com a tua contribuição daqui a pouco, né? Então, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, não só hoje, mas em todo esse semestre, e fiquem atentos que no semestre que vem continuaremos com as nossas rodas virtuais de conhecimento, com os diversos temas, e vão pensando para o futuro, né? Quem sabe vocês podem nos indicar também palestrantes ou temas que a comunidade acadêmica tem interesse em debater aqui nesse espaço, tá bom? Muito obrigada, Leonardo, e te passo a palavra por uns 2 minutinhos aí para te fazer a despedida aí com o pessoal. Muito obrigado, Isabel, pelas palavras, parabéns pelo brilhante trabalho aí que vocês vêm desenvolvendo, obrigado, Sônia, por você ter feito esse contato, essa oportunidade de estar aqui, agradeço a todos vocês que nos ouviram, que vai ouvir depois, né, que vai ficar gravado, e fico inteiramente à disposição de vocês, quando vocês precisarem, pode me chamar, que para mim é uma honra falar sobre isso, um prazer, e aprender sempre mais, né, porque eu falo que é uma troca. Eu ensino o que eu sei e aprendo o que vocês sabem. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que isso que nos conduz. Então, muito obrigado. Excelente final de semestre para todos e até a próxima. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, honrando os que vieram antes de nós, né? Agradecendo e seguindo em frente, fazendo cada um por nós e juntos, né? Indo em frente. Então, muito obrigada e até uma próxima. Até mais.